Olá a todos, eu sou o professor Luiz Cláudio e gostaria de trazer para vocês uma aula sobre acuidade visual. Um tema importante não só para o oftalmologista, mas para o clínico geral. Vamos à aula. A acuidade visual, por definição, é o inverso do ângulo visual limiar em minutos de arco. É a medida da sensação visual. Ela é limitada pela óptica, pela anatomia e fisiologia do sistema visual. É a principal informação clínica da integridade óptica e fisiológica do estado do olho e da via óptica. Ela tem importância para a saúde ocular, evolução de doenças e tratamento, na pesquisa clínica de medicamentos que podem interferir na capacidade visual, para fins trabalhistas, onde para determinadas profissões eu preciso ter uma acuidade visual compatível com a responsabilidade a ser exercida. Fins escolares, evidentemente que uma boa acuidade visual proporcionará um desenvolvimento escolar melhor do que pacientes que tenham alguma deficiência visual. Para as Forças Armadas, mais uma vez, aqui é a profissão em que você precisa ter uma boa acuidade visual para determinadas funções dentro da área militar. Habilitação, importante porque é possível até ter baixa visual num dos olhos, desde que você tenha boa acuidade visual no outro olho e um bom campo visual. É importante também para a concessão de benefícios. Muitas vezes o clínico terá em suas mãos um parecer oftalmológico com medidas de acuidade visual para ter que decidir se concede ou não um determinado benefício ao paciente. As tentativas de medir a acuidade visual são muito antigas. Esse aqui um exemplo onde esse cidadão tenta ver duas estrelas muito próximas uma da outra. Observem que duas linhas visuais saindo das estrelas, muito próximas, indo até o olho e formando um ângulo. Esse ângulo é exatamente a capacidade de separação do observador de dois objetos muito próximos. Quanto mais próximos, melhor o ângulo formado, e isso dá a capacidade visual do indivíduo. Neste outro exemplo, eu tenho aqui duas estrelas muito próximas na cauda dessa constelação árabe. São duas estrelas árabes, vocês podem ver a Mizar e Alcor. A Mizar tem uma estrelinha Alcor que fica muito próximo dela, como se fosse uma orelhinha. Conseguir observar essas duas estrelas equivale ao que chamamos hoje de visão normal, ou visão de 1 grau de separação, ou 20-20. 1 minuto de arco de separação. 1 minuto ponto 1 de separação, que equivale a 20-20 da nossa tabela de acuidade visual, considerado normal. Até 1843 não havia uma padronização para a forma de se medir a acuidade visual. Haviam diversas formas de se medir a acuidade visual e em 1843 se propôs uma padronização. Jäger, em 1854, criou a tabela de leitura. Donders, em 1861, criou o termo acuidade visual. E Snellen criou a tabela de optotipos, com figuras onde você consegue identificar de tamanhos diferentes, representando diferentes capacidades visuais. Green, em 1868, propôs que esses optotipos, essas figuras, tivessem uma redução de tamanho numa base logarítmica. Landau, em 1888, criou os optotipos chamados anéis circulados, ou circulares anelados, onde você tem um anel e uma abertura numa parte do anel, e o examinado precisa dizer para que lado está virado aquela abertura. Em 1891, por ocasião do protocolo do tratamento precoce da retinopatia diabética, se criou uma tabela de acuidade visual que englobava as principais sugestões para se ter uma padronização de tabela de acuidade visual. Em 2002, ela foi aprovada pelo Conselho Internacional de Oftalmologia. A necessidade de uma padronização entende-se, uma vez que, se eu não souber o que eu estou vendo, eu não tenho como informar adequadamente a minha acuidade visual. A minha acuidade visual não teria como ser adequadamente aferida. Então, na proposta de Green, de 1868, ficou o espaço proporcional, a progressão geométrica, o tipo de letra, que é sans serif. Ele só
fizeram uma modificação aqui. Em vez de 11 letras por linha, ficou 5 letras por linha. A tabela de Green foi esquecida e o EDTRS se tornou o padrão atual de tabela de acuidade visual. Aqui um exemplo de optotipo disponibilizado de diferentes tamanhos, mas mantendo a proporção de 5 minutos de arco para o total do optotipo, na sua altura, e na sua largura também, de 5 minutos de arco. As separações entre as partes das letras, elas possuem 1 minuto de arco. Aqui, outro detalhe desse esquema é a distância que eu devo realizar o exame, preferencialmente a 6 metros, que equivale ao nosso infinito oftalmológico, onde a acomodação é muito pouco estimulada ou quase nada estimulada. Então eu não quero a interferência da acomodação na medida da acuidade visual. Valores, distâncias menores do que 6 metros, equivale a ter alguma interferência ou alguma influência da acomodação. Quanto mais próximo o objeto do olho, mais eu estimulo a acomodação. Um optotipo de 20/20 possui 5 partes de altura por 4 partes de largura. As barras da letra E são do mesmo tamanho que os espaços abertos. O ângulo subtendido ao olho a 6 metros é de 5 minutos de arco. Dois fatores são fundamentais para que eu tenha o estímulo adequado na retina e formação de uma imagem: a luminância e a posição. Conforme o estímulo, se eu tiver contraste adequado, eu vou gerar uma informação que será codificada já na retina, com a estimulação de forma diferente dos fotorreceptores. Neste caso, eu tenho que partes brancas conseguem ligar os fotorreceptores, enquanto que as partes escuras desligam o fotorreceptor. Com o desligar e o ligar, eu tenho dois bits de informação, o suficiente para gerar a informação adequada e enviada até o córtex visual e sendo interpretada posteriormente pelos centros superiores da visão. Quando o estímulo é muito próximo, eu atinjo um limiar tal que eu não consigo discriminar se esse estímulo é diferente um do outro por conta da proximidade entre as barras. Eu interpreto tudo como se fosse uma coisa só. Então aqui eu já atingi o limiar de discriminação possível para gerar a informação adequada. Temos aqui a tabela de Snellen, onde o numerador da fração é a distância em que o paciente testado consegue identificar as letras, e o denominador, a distância em que uma pessoa normal conseguiria identificar aquelas letras. Quando eu digo que um paciente tem 20/40 de visão no sistema imperial ou 6/12 no sistema métrico, significa que somente enxerga a 6 metros, que é a posição em que ele está no teste, o que uma pessoa normal enxergaria a 12 metros. Então ele não tem uma visão considerada normal. Outra interpretação seria o seguinte: somente enxerga a 6 metros optotipos que subentendam um ângulo de 5 minutos de arco a 12 metros. É importante saber que a acuidade visual é um teste psicofísico. Ela é processada em centros corticais superiores. Depende do estado emocional, de motivação, do ambiente onde é feito o teste, e pode ter interferência de terceiros, como por exemplo parentes na sala em excesso, podem inibir, por exemplo, uma criança, onde a maturidade ainda sofre com esse efeito de interferência, ou ruído, que nós chamamos no resultado, podendo subestimar a verdadeira acuidade visual da criança. Eu tenho aqui uma forma de medida de acuidade visual para bebês. Seria um estímulo em gradil, diferentes estímulos em gradil, com separações entre barras pretas e brancas e representando uma determinada acuidade visual. A criança fica no colo da mãe, enquanto o técnico fica atrás da placa, observando a criança por um furinho. Se aquele estímulo é capaz de chamar a atenção da criança, ela é capaz de enxergar uma determinada acuidade visual, equivalente àquele estímulo em gradil. Em crianças também eu tenho que considerar salas menores que 6 metros, melhor para crianças seria 3 metros, salas menores, EDTRS pode ser a 4 metros, utilizar projetores que conseguem projetar optotipos adequados para uma determinada distância. A acomodação deve ser sempre considerada, porque o tamanho é menor, a criança está mais próxima do estímulo, e ela tem uma grande capacidade de acomodação. E eu preciso apenas fazer alguns reajustes para ter a acuidade visual equivalente. Temos aqui uma tabela com diferentes tipos de acuidade visual e suas notações. Na primeira linha temos a medida no sistema imperial, com a fração de 20/20.
depois 6,6, que é no sistema métrico, ou simplesmente fazendo a divisão do numerador e do denominador, nós teremos no sistema decimal o angular em minutos de arco, que está dentro daquela definição que a acuidade visual é o inverso do ângulo, e outras medidas menos comuns, como por exemplo o radiano, a medida em graus, a medida angular, a medida do mínimo ângulo de resolução, que equivale a 1, e o logaritmo do mínimo ângulo de resolução, que é 0, além da frequência espacial de ciclos por grau, que equivale a uma medida da acuidade visual espacial, ou medida por gradil. Eu estimulo o olho através de gradil, de acordo com a frequência espacial de ciclos por grau. Eu vou ter, por exemplo, na frequência espacial de 30, eu tenho um equivalente a uma acuidade visual de 20/20. Aqui eu tenho diferentes medidas de acuidade visual, as que mais comuns na tabela de Snellen, aqui no sistema imperial, por exemplo, 20.400, 20.317, 20.252, mais abaixo 20.100, 20.80, 20.50, 20.40, 20.32, 20.25 e a sua medida equivalente na tabela EDTRS, que é o logmar, ou o seu equivalente em ângulo minuto de arco, a medida decimal, o sistema métrico e a frequência espacial esperada para aquela acuidade visual. Eu consigo ter relações entre as notações, dado que a acuidade visual é o inverso da acuidade visual angular. Quando eu sei a acuidade visual, por exemplo, 20/40, eu posso calcular a medida em minutos de arco. Por exemplo, 20/40 equivale a 2 minutos de arco. 2 minutos de arco, eu tendo o logaritmo que eleva a 10 e eu tenho 2, o log de 2, que é 2 minutos de arco, na base 10, que dá 2, é 0,3. Quando eu procuro lá na tabela, eu tenho aqui 0,3 logmar, tá? Que é o número que eu elevo 10, eu vou ter 2. Na tabela EDTRS, onde eu tenho log do MAR, que é o mínimo ângulo de resolução, eu tenho igual número de tipos por linha, espaço regular entre letras e linhas, progressão uniforme da redução do tamanho dos tipos, e o score final é precisamente o total de letras lidas. Aqui eu tenho as duas tabelas mais comuns, a tabela de Snellen, né, consagrada, que você vai encontrar na maioria dos consultórios, a tabela EDTRS, menos comum, mas é considerada padrão internacional. Observe a diferença entre as duas. Uma tem, por exemplo, na primeira fileira, uma letra isolada, enquanto que a outra tem 5 letras. Cada uma tem sua vantagem. A aqui é a maior vantagem da tabela EDTRS. Já a tabela de Snellen, ela tem importância clínica diante da facilidade e rapidez com que conseguimos medir a acuidade visual de um paciente na prática clínica. Então recomenda-se que, se for para pesquisa, para laboratório, que eu adote a EDTRS. E na prática clínica não teria problema algum em usar a tabela de Snellen, uma vez que suas notações se equivalem, basta eu transformar uma notação na outra. Aqui a frequência espacial, então aqui eu tenho barras de diferentes tamanhos e separações equivalendo a 1 minuto de arco.